YouTube, vamos dando aqui início a mais uma aula de matemática, tá certo? A gente continua no mesmo capítulo. Nas últimas aulas a gente viu lá como se calcular número de diagonais, como se calcular a soma interna de todos os ângulos de um polígono, certo? Assim como a soma dos ângulos externos. Nessa aula eu vou fazer um complemento desse conteúdo. De que forma? A gente aprendeu a calcular a soma de todos os ângulos interno e externo. Tem lá a fórmula, a gente consegue calcular a soma de todos os ângulos. Porém, como eu descubro o valor apenas de um ângulo, né? O valor de um ângulo de um quadrilátero, o valor de um ângulo de um pentágono, de um hexágono e assim por diante. Ângulos interno e externo. Você vai fazer o quê? De que forma? Primeiro de tudo, calcular a soma de todos os ângulos e dividir pelo número de lados. Então você consegue imaginar, se eu pego a soma de todos e divido pela soma de lados, eu consigo encontrar o valor de um ângulo. Então tá, por isso que aqui está a fórmula, né? A soma interna n menos 2 vezes 180. Dessa forma eu descubro o valor da soma de todos os ângulos e depois divido por n, que é o número de lados. Então aqui está a forma completa ou apenas soma interna dividido por n. Quando eu faço isso, eu descubro o valor de um ângulo interno, tá? Então, recapitulando, n menos 2 vezes 180 é aquela fórmula de soma interna. Quando eu pego ela e divido de novo por n, que é o número de lados, eu consigo encontrar o valor de um ângulo. Da mesma forma, é o ângulo externo. Vocês lembram que para qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é igual a 360. Porém, a medida de um ângulo é diferente. Então você vai pegar 360 e dividir por n, que é o número de lados. Então, se eu quiser saber um ângulo externo de um quadrilátero, 360 dividido por 4. Um ângulo externo de um pentágono, 360 dividido por 5. Então é dessa forma que eu descubro o valor de um ângulo interno e o valor de um ângulo externo. Ok? Complementando esse conteúdo do polígono regular, vamos ver agora relações métricas de um polígono regular. No caso aqui, um quadrado inscrito. O que seria um polígono inscrito, pessoal? É um polígono dentro de um círculo. Como tem aqui na figura. Aqui eu tenho um quadrado inscrito, então é um quadrado dentro de um círculo. A partir daí a gente tem algumas relações que a gente vai ver agora. Então vejam aqui, eu tenho um quadrado de lado L, né? Lembrando que o quadrado tem os quatro lados iguais, certo? Quando eu desenho um quadrado aqui dentro de um círculo, eu tenho aqui o raio, lembrando que o raio é a distância do centro à borda, certo? Do círculo. E eu vou também ter uma nova medida chamada apótema. Apótema, pessoal, é a distância do centro ao lado do quadrado. Então esta é a apótema. Se eu esticar mais um pouquinho até o círculo, é o raio. Se eu ficar do centro à borda da figura, eu chamo de apótema. Então, quando isso acontece, eu tenho como descobrir o valor do lado e da apótema apenas sabendo do raio do círculo. Então, como é que eu descubro o valor do lado de um quadrado inscrito? Basta pegar o raio vezes raiz de 2, certo? Lembrando que raiz de 2 não vai ter uma raiz exata, então vai ser o raio vezes raiz de 2, fica dessa forma. Se o raio for 3, 3 raiz de 2. Este é o valor do lado do quadrado. Se o raio for 5, 5 raiz de 2. Este é o valor do lado de um quadrado. Tá ok? Então é desta forma que eu descubro o valor do lado de um quadrado inscrito. O valor da apótema, que é a distância da borda ao lado da figura. Aí sim, agora eu vou pegar R raiz de 2 e dividir por 2. Então vamos lá. Se o raio for 4, fica 4 raiz de 2 dividido por 2. Esse 4 eu consigo dividir por 2, então fica 2 raiz de 2, certo? Então é desta forma que eu descubro o valor do lado do quadrado inscrito e o valor da apótema do quadrado inscrito, tá? Quando a figura for um hexágono, aqui eu tenho um exemplo, né? Resolvido aqui. Quando for um hexágono inscrito, quer dizer o quê? Que é um hexágono desenhado dentro de um círculo. Como é que eu descubro o valor do lado desse hexágono? O lado é igual ao raio. Então, se o raio for 5, o valor do lado do hexágono vai ser 5. Se o raio for 10,
o lado do hexágono vai ser 10. Então aqui é mais direto, raio é igual ao lado. A apótema vai ser diferente do quadrado, tá? A apótema vai ser r raiz de 3 dividido por 2. Lá era raiz de 2, né? Ó. Vejam que aqui é raiz de 2 para um quadrado. Para um hexágono vai ser raiz de 3. R raiz de 3 dividido por 2. Então, ó, vamos lá. Se o raio for 4, fica 4 raiz de 3 dividido por 2. O 4 eu consigo dividir por 2, que dá 2. Então, fica 2 raiz de 3. Certo? Então, aqui, vimos um quadrado inscrito e um hexágono inscrito, que é o hexágono e um quadrado dentro de um círculo. E aprendemos a calcular o lado e o apótema dessas figuras. Ok? Na próxima aula, a gente dá continuidade a mais uma figura e mais algumas propriedades. A gente fica por aqui. Faça uma atividade com atenção. Não deixe de realizar a atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.